Olá, como vai? Estamos iniciando mais uma edição do nosso Viva Bem. E, gente, o assunto de hoje é muito sério, viu? Inclusive é um tabu, é considerado um tabu para muita gente. Mas nós entendemos que o tema deve ser abordado como forma de prevenção e combate ao suicídio. Nós estamos no mês de setembro, desde 2015 o Brasil inicia essa campanha chamada Setembro Amarelo, que é justamente de combate e prevenção ao suicídio, que é um problema gravíssimo que infelizmente vem afetando aí muitos adolescentes e até, em alguns casos, crianças. Para conversar comigo sobre esse assunto, está aqui as minhas convidadas da nossa série Criando Filhos, Thalita Batista, psicóloga especializada em criança e adolescente, e a nossa querida Marina Esquirato, psicopedagoga do Colégio Hipercubo de Arujá. Meninas, mais uma vez, obrigada por terem vindo. Obrigada. Como eu falei no início do programa, o suicídio é um assunto ainda tabu. Por muito tempo ele foi proibido até de falar na TV, sabe? Por muito tempo foi uma questão muito fechada. Mas hoje em dia, diante de fatos tão negativos que vem acontecendo, as pessoas vêm falando mais sobre isso, né? E o pior, né? O suicídio é um problema que vem acometendo agora até adolescente e muitas vezes até criança. Thalita, você que é psicóloga, como é que a gente explica esse fato, se é que tem explicação? O suicídio, eu acho que se a gente for definir o suicídio, né, ele é um ato praticado contra si mesmo, né? Eu costumo dizer que o suicídio, na verdade, é uma tentativa do indivíduo livrar-se de uma dor que está sendo insuportável, né? A gente tende a achar que o suicídio é o indivíduo querer tirar a própria vida, mas eu penso que é o contrário, né? Ele quer livrar-se de uma dor que ele não dá conta mais de suportar. Né? E aí o suicídio algumas vezes está atrelado a transtornos mentais, como transtorno bipolar, está ligado ao alcoolismo e normalmente está ligado à depressão. Entretanto, não significa que o indivíduo que seja depressivo, ele chegue ao ato de suicídio, né? Mas existe uma relação bastante próxima de depressão e suicídio. Não é fato comprovado, às vezes até patológico, não é? Não tem um problema lá psiquiátrico, alguma disfunção? Normalmente quando o suicídio ele é o produto final de um transtorno mental, a gente pode pensar nessa perspectiva, né? Mas aí você pode perguntar para mim, mas Thalita, nem todos os depressivos ou nem todos os alcoolistas, né? Enfim, alguém que possui algum tipo de transtorno mental, pensa no suicídio, né? Ou tem ideias suicidas, né? E por quê? Alguns chegam ao suicídio e outros não. Né? Eu acho que essa é a grande questão. É um parâmetro que a gente tem que analisar com muito cuidado, porque cada caso é um caso, né? Isso. Inclusive, Marina, acho que a gente percebe até, né, um comportamento diferente na criança, né? Você que é psicopedagoga, tem contato com criança todos os dias, acho que tem essa vivência, não tem? Sim, e com o passar dos anos parece que se agravou ainda mais, né? Pegando um link aí da fala da Thalita. Às vezes não se caracteriza a depressão, mas a gente já consegue identificar alguns comportamentos depressivos dentro da rotina escolar. Então, às vezes vem da estrutura familiar, a criança acaba desenvolvendo isso. Então, a importância da escola, eu acho que é mais uma questão preventiva, né? É ter esse olhar mais cuidadoso, ter esse olhar geral do aluno, né? Entender que ali não é só uma criança estudando, mas sim um indivíduo que precisa de outros cuidados e saber encaminhar essa criança ou mesmo a família quando esses sinais começam a aparecer, né? Porque eles destoam muito. Então, é uma coisa que um professor mais a tempo, uma equipe pedagógica que se preocupa com essas coisas, consegue detectar cada vez mais precocemente, ainda bem, né? Porque é quando a gente consegue fazer a intervenção mais rápido e fazer com que essa pessoa consiga voltar a se comportar e entender, né, as outras coisas que estão aí por trás de todos esses comportamentos e esses gatilhos que às vezes a escola também tem, né, como função. E olha, você falando de criança, eu acho tão interessante que hoje, graças a Deus, a evolução da comunicação, né, hoje em dia as pessoas se falam, mas a gente fala, tem Facebook, tem Instagram, tem tudo.
isso é ruim, a pessoa fica muito voltada para a imagem de computador, mas não, tem esse lado bom, porque a gente divulga isso, a gente percebe os comportamentos, até nas mensagens é possível perceber, né? Sim. Eu fiquei sabendo de um caso recentemente, de uma adolescente que postava, dava sinais, não que dizia que ia se matar, nada disso, mas que dava sinais nas redes sociais de que ela não estava bem, não estava bem, não estava bem. Os amigos, os colegas lá, não sei se era Instagram, Facebook, eu não me recordo, mas perceberam, entraram, procuraram a família dela e acharam que ela estava estranha. Conclusão, levaram a garota para se tratar, acho que procuraram uma psicóloga, detectaram que ela estava com um grau altíssimo de depressão e com pensamentos suicidas. Quer dizer, um exemplo de que a rede social, nesse caso, foi um alerta, né? Foi aí alguém que despertou para isso e pediu ajuda para os outros e acabou encontrando uma forma de ajudá-la. Então, acho que isso é muito importante, a gente ficar alerta aos sinais, vocês duas falaram, né? Tem um outro caso também que eu queria comentar com vocês, de uma criança que eu conheci, ela tinha 5 anos de idade, eu percebia que ela tinha traços de depressão. E eu comentei com a mãe foi buscar respostas e encontrou que a menina tinha mesmo depressão por conta do nascimento da irmãzinha. Nasceu uma irmãzinha, ela não se sentiu preterida, talvez, né? Não virou mais o centro, saiu do centro das atenções. Então, tudo isso, às vezes as pessoas falam, é frescura, falta de tapa no traseiro e não sei o quê. Muita gente ainda fala assim. É um erro, não é, Thalita? Sim, é um erro, né? Inclusive, assim, a gente identifica, né, como a Marina falou, que existem vários gatilhos, né, que podem ocasionar mais para frente um comportamento suicida, né? Então, nós temos hoje as crianças, eu penso que elas têm muita dificuldade de lidar com as adversidades da vida. E por quê? Né? Isso que eu queria entender, porque eu ouço isso sempre. As crianças e os adolescentes têm problema com frustração. Não aceitam ficarem frustrados. E eu acho isso muito negativo. É muito negativo, né? Inclusive a gente pode verificar e pode até explicar o alto índice hoje de jovens e crianças que chegam ao suicídio, né? E se a gente for pensar isso há 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, não existia esse índice tão alto. Não. Né? Então, eu penso que a gente hoje vive numa sociedade capitalista que valoriza ser bonito, né? Então tem que ser belo, tem que ter um corpo X, os indivíduos eles têm que ser produtivos, eles têm que ter dinheiro para conseguir consumir, porque nós estamos também numa sociedade de consumo, né? Então, hoje existe na nossa sociedade capitalista um padrão ideal de ser. E, de alguma maneira, os indivíduos que não conseguem se adequar a esse padrão, eles se julgam inadequados e são julgados pelo outro, muitas vezes, inclusive pela família, como inadequados. Mas que distorção de valor, né? Né? Então, a própria família, muitas vezes de uma maneira inconsciente, idealiza que o filho seja assim, que o filho seja assado, e o filho, muitas vezes, que não consegue corresponder a essa expectativa, entra num grau de frustração muito grande, porque não é bacana, né? Não ser correspondido, né? Não ser fruto daquilo que os pais imaginavam, né, que ele é, e aí vem a depressão, né, vem a desilusão, vem a frustração, e hoje os jovens e as crianças não conseguem gerenciar esses sentimentos com maturidade, né, porque muitas vezes é valorizado o ter, o consumo, né, e muito pouco os valores pessoais, né, os valores morais, inclusive, né. Tá vendo, gente? Tá tendo aí uma inversão de valor, eu diria, viu? Mas vamos tentar resolver essa questão, evitar esse problema gravíssimo. Vamos nos conectar melhor com as nossas crianças e com nossos filhos. Daqui a pouquinho, tá bom? A gente volta daqui 1 minutinho após o intervalo. Não saia daí. E já voltamos. O assunto de hoje é Setembro Amarelo de Combate e Prevenção ao Suicídio. Marina, você que lida mais com crianças, né? Que faixa etária você lida, Marina?
como psicopedagoga da educação infantil até ensino fundamental 2, até os 15 anos mais ou menos, mas às vezes a gente tem demanda de uns assim maiores, né? O que os pais devem observar de diferente nos filhos e evitar para que os filhos não tenham problemas psicológicos? Não estou falando nem do caso extremo que é o suicídio, mas disfunções, né? Situações em que as crianças se frustram, mas elas têm que aprender que a frustração é um momento da vida, né? Como fazer isso? Na verdade, dentro da escola, o que a equipe costuma cuidar, né? Costuma olhar com um pouco mais de cuidado. Indícios daquilo que foge muito do que se espera de um padrão da idade e ano série que a criança está ali cursando. Então, por exemplo, uma criança que verbaliza muitas coisas que estão fora da faixa etária, ela consegue fazer associações de coisa que ela assistiu, ela começa a dizer que gostaria de fazer igual, ou então ela tem uma certa obsessão por contar coisas assim muito trágicas, né? Ou então, dentro do vocabulário dela, que às vezes, que a gente observa isso, você já citou aí, né? 5 anos já tem criança com traços e comportamentos depressivos. Então, às vezes ela verbaliza isso na escola, né? Então, a escola é um lugar importante e o professor que está ali com ela mais tempo também é legal observar, porque às vezes não verbaliza em casa, né? Então vai verbalizar, às vezes se faz um acompanhamento em consultório ou então mesmo na escola, que é a maior parte do dia delas, né? Então, assim, algumas crianças têm obsessão por essas coisas mais trágicas, por histórias muito sangrentas, veem prazer em contar, né, situações assim que ocorreram com conhecidos. Às vezes tem atividades da escola que o professor pode direcionar para tentar buscar alguma coisa e fazer daquilo a chance de convocar os pais para uma reunião, oferecer uma orientação, sugerir um acompanhamento especializado. Então, dentro da escola são essas dinâmicas e até mesmo a relação com os amigos, né? Então, aquela criança muito fechada, aquela criança que era mais expansiva e de repente se fechou, eu acho que são coisas que a gente... São os extremos. Exatamente, né? São os comportamentos extremos. Produções de texto a gente encontra, inclusive, algumas confissões, alguns momentos que a criança externaliza que gostaria, porque não consegui lidar com tal situação, gostaria que minha vida acabasse, eu gostaria que tudo isso, essa dor, né, chegasse ao fim, que eu acredito muito no que a Thalita disse, né, que quando se chega a esse extremo, é uma dor que a pessoa, às vezes, já tentou outras coisas e não conseguiu se livrar. Então, acaba chegando nesse ponto, mas até que se chegue lá... Exatamente. Tem alguns passos que podem ser observados, sim. Eu acho que o que você está falando, assim, de uma forma geral também, é que muito depende dos pais, né? Olha só, controlar, filtrar o que o filho vê na televisão e hoje acessa na internet, no smartphone, nos tablets da vida aí, é fundamental, né? Porque tem muita programação inadequada, né? Até mesmo quando a gente está na televisão, a criança para perto, você percebe que aquilo não é uma programação legal, que de repente não vai trazer nada de bom para a criança, não é compatível com a idade dela. Criar filho não é fácil, né, Thalita? Você que é especializada, deve enfrentar situações extremas lá no consultório. E eu acho que o que a Marina falou é muito importante, né? Observar o que a criança apresenta de comportamento significativo diferente do habitual, né? Então, se ela é uma criança que se alimentava bem, então, e os extremos são importantes, então, de uma hora para outra ela começa a recusar a comida, né, a não comer mais, ou então ela começa a comer compulsivamente, né? O choro também a gente identifica, né, com bastante pertinente, né, esses quadros, né? Então é uma criança que anda chorando muito, então qualquer coisa ela chora, ela prefere ficar mais no quarto, em isolamento, ela fica no quarto muito no tablet, no celular, né? Então, como a Marina falou, é importante os pais identificarem e filtrarem, né, o que essas crianças elas podem ou não assistir nesses aparelhos tecnológicos, né? Porque senão ela já está nesse estado, né, de muita tristeza, se sentindo inadequada, muitas vezes não se sentindo pertencente ao ambiente escolar, pertencente à família e fica vendo coisas inadequadas no celular, né? Você diria que esses casos de suicídio 90, 100, 80% teriam sido evitados se fossem melhor acompanhados? Você tem
como fazer uma análise geral disso? O que vocês me dizem? Eu acho que seguramente, né? Eu acho que a criança e o jovem, ele apresenta anteriormente indícios de que ele está apresentando pensamentos suicidas, de que ele está numa tristeza profunda e que ele pode vir chegar ao suicídio, né? A questão é que hoje, né, os pais não tem tempo para os filhos, né? Não no sentido de culpabilizar os pais, né? É porque nós vivemos numa rotina que de fato é muito corrida, né? Então, de alguma maneira, os pais deixam para a escola, né? Delegam essa função de vigiar o filho, né? E a escola muitas vezes também não dá conta, né? Não é o papel da escola. E né? hoje em dia vocês são cobrados por isso, né? A gente ouve muito falar, a escola não viu, a escola... Essa história de período integral, eu acho que acabou atribuindo à escola uma carga que não sei se ela não está preparada, mas talvez eu acho que por necessidade dos pais terem que trabalhar, as escolas meio que se adequaram à rotina da vida moderna. E como é que foi essa transição? Será que hoje a escola está preparada para isso, de uma forma geral? Eu acho que o aspecto positivo, né, disso tudo, quando se fala nessa identificação de comportamentos e coisas que saem um pouco do padrão, eu acho interessante porque na escola, se você tem uma equipe, né, um corpo docente ali que está preocupado e que a escola cobra esse tipo de olhar, é mais fácil de identificar, porque às vezes a referência que os pais têm em casa é o próprio filho, né? Então é uma criança só. Às vezes um primo que encontra aos finais de semana, mas ali no ambiente escolar as coisas parecem que são mais gritantes, né? São As várias diferenças são mais gritantes, exatamente. Então, quando a escola toma a iniciativa, né, de entrar em contato com os pais, com a família, para sugerir um acompanhamento, quer dizer que uma série de coisas já foram observadas, tem atividades que podem ser propostas, enfim. Então, eu acho que isso é uma coisa muito boa, né? Porque dentro da escola essas coisas aparecem mais rápido, né? Mas aí cabe à família entender que essa sugestão de acompanhamento é sempre pensando do bem da criança, né? E não o contrário. E isso quando é uma escola, né? Como diz a Marina, na qual ela está inserida, que tem esse olhar mais refinado. Nem todas né? têm. Porque nem todas têm, né? Então, se a gente pega, eu ouso até dizer que a grande maioria das escolas, né? Não, de repente não tem esse preparo, né? Mais refinado, né? Gente, o assunto é longo, tem muito para se falar, tem muito para aprender. Até a gente não vai terminar nesse programa, teremos outros, tá? Mas por enquanto é só um intervalo. A gente volta já já. Voltamos com o nosso Viva Bem. Suicídio, infelizmente, um assunto pesado, tabu, mas eu acho que é necessário nos dias de hoje. Nós estávamos falando, né, meninas, que as escolas, né, papel da importância do papel da escola, mas existem muitas escolas que elas são focadas só no vestibular, né, em formar executivos, não são humanizadas. Tem que ter um cuidado com isso aí, né? Sim, tem que ter um cuidado, né, inclusive escolas, né, que focam apenas no desenvolvimento cognitivo, eu penso que é extremamente inadequado se nós pensarmos numa escola, por exemplo, de educação infantil, né? Se nós pensarmos numa faixa etária de crianças de 0 a 5 anos, né? Não teria por que a escola priorizar o desenvolvimento cognitivo. Lógico que o desenvolvimento cognitivo é importante, mas nessa faixa etária, mais importante ainda é o desenvolvimento afetivo, motor, o desenvolvimento social, solidário, né? Valores morais, né? Então, eu aprender, né, a criança, ela aprender a se relacionar com o outro, igual um outro momento você falou, nossa, mas as crianças não se frustram, eu sempre ouço isso, né? De repente a gente pode até explicar um pouco que essa intolerância à frustração das nossas crianças e, consequentemente, desses jovens de hoje em dia, seja por conta disso também, porque a grande maioria das escolas privilegiam a cognição, num momento da vida da criança que não há necessidade desse privilégio, né? É um momento em que a criança tem que aprender a se relacionar. De que idade você se refere mais ou menos? De 0 a 5 anos. 0 a 5 anos. Que é a educação infantil.
A criança, ela tem que aprender a se relacionar. Então, ela brincando com o outro, ela aprende a se frustrar, ela aprende a lidar com sentimentos advindos da frustração, ela aprende quais são os seus limites e onde começa o limite do outro. Eu penso que isso, né, essa capacidade de socialização nessa faixa etária é muito mais importante do que aprender a fazer conta, do que aprender a ler e escrever. Exatamente. E assim, eu fico pensando em tudo isso que você falou, qual é a hora de intervir? Por exemplo, Marina, eu já vi... Tenho filho de 6 anos, a gente frequenta festas e leva para um lado para o outro. Eu já vi cenas, não só com ele, mas com ela também, tenho uma filha de 16 já. Crianças me parecem manipuladoras, desde pequenininha. Por exemplo, uma criança que orienta a outra a excluir aquela terceira. Esse tipo de traço, quais são os traços que os pais têm que perceber e intervir? Porque às vezes eu sinto que não há tanta preocupação com isso. É criança, aprende, pode, e não é bem assim, né? Não, às vezes até copia, né, um comportamento que vem em casa, né, Thalita? Você me corrija se eu estiver errado. Mas tem algumas situações como essa que você mencionou, são bem comuns. E na escola, quando isso acontece, a equipe costuma, né, como a Thalita falou, né, quando a escola tem essa preocupação, né, de um olhar mais humanizado para o aluno, mas as escolas com esse perfil já têm um plano de ação ali, uma cartinha na manga para usar quando isso acontece, porque é mais comum do que a gente imagina, né? Essa coisa da manipulação, a criança querer fazer com que todo mundo jogue o que ela quer, com que escolha a música que ela quer. E são coisas que, se a gente não souber lidar, se a gente não souber reverter, chega uma hora que fica insustentável. Então é nessa hora que o amiguinho vai embora chorando, é nessa hora que o amigo reclama que não tem amigo na escola. Então algumas ações precisam ser feitas sim. E eu acredito, e eu sei que a Thalita também, a intervenção quanto antes melhor, né? E qual seria? Conversa? Um bate-papo com a criança? Eu acho que dependendo do nível, já o acompanhamento em consultório, né? Vai depender. A escola tem algumas coisas que ela pode lançar a mão, algumas estratégias, mas quando é muito comportamental e os traços são muito fortes, aí já precisa de um acompanhamento psicoterápico. Porque eu imagino que é uma criança que faz isso, que manipula, que tudo tem que ser do jeito dela desde pequenininha, se ela não é corrigida, ela é uma forte candidata a sofrer problemas muito mais graves no futuro, até essa questão de suicídio, porque é uma pessoa que não aceita não. Sim. Né? Que não aceita o mundo de acordo com aquele mundo que ela criou dentro dela. Ela cria lá, olha, eu tô falando que nem profissional, mas é que a convivência com elas, viu, gente? Mas eu imagino que é uma pessoa que cria lá um cenário para ela, tudo que foge daquilo frustra. E o mundo não é assim. Em casa os pais até podem errar, podem ficar cedendo, vó, avô, mas a hora que vai encarar um trabalho, que vai encarar um colega mais forte, um colega que não cede, que não se intimida diante de um que é mais dominador... Sim. Vem problema, né, Thalita? Eu acho que nós até conversamos no programa Criando Filhos, né, a respeito disso, e aí a gente chegou à conclusão, né, de que essas crianças, elas querem o desejo delas atendidos, né, o tempo inteiro, né. Na verdade, toda criança quer, né. O papel dos pais é colocar o limite. Olha, você não vai ter isso, você não pode falar assim com seu amigo, porque você não tem esse direito, né. E não importa o lugar, numa festa, seja onde for. Onde for. Tem que chamar na hora. Sim. Porque depois esquece, dizem que tem aquela história que a criança esquece. O comportamento, ele tem que ser corrigido no momento. No momento. Né? A criança tem que saber que aquele comportamento está sendo inadequado. Então também não adianta os pais castigarem ou punirem de alguma maneira sem falar para a criança, né? Então tem que falar, olha, foi inadequado esse comportamento, não é legal, você tem que saber que você não pode fazer isso com seu amigo, porque até aí você está invadindo o limite que é dele, né? Lógico que nas palavras do pai, de uma maneira que a criança entenda, mas tem que ser corrigido. E o adolescente, quando ele está nessa fase? Uma criança, a linguagem é essa. E o adolescente se revolta, o mundo não é legal, os pais são chatos, são caretas, tem isso, não tem? Como é que lida com o adolescente propenso à depressão?
Então, eu penso que da mesma maneira, né? Só que a partir de uma outra linguagem, né? Os pais, eu vejo que a grande problemática de hoje em dia é que os pais perderam a autoridade em relação aos filhos. Olha que perigo. Hoje a gente ouve muito, eu sou amiga do meu filho, eu sou amigo do meu filho. Então, as relações entre pais e filhos estão num nível horizontal, né? Quando, na verdade, tem que ter, sim, uma hierarquia, né? Os pais, eles têm que ser autoridades, porque os pais, eles têm que mostrar para os filhos o que é adequado e o que não é inadequado. Lógico que na adolescência os filhos têm essa revolta que é natural, né? Mas se os pais, eles internalizam nesse filho que eles são sim autoridades, quando chegar na adolescência, mesmo que tenha essa revolta, vai existir o respeito. É mais suave, não é? Uhum. Meninas, infelizmente, vamos ter que encerrar nosso programa. O assunto, como eu disse, é um assunto ainda considerado tabu, mas eu acho que a gente deu aqui boas dicas, né? A gente fez o melhor para alertá-los, para manter os nossos adolescentes, as nossas crianças felizes, saudáveis emocionalmente, né? Thalita, quem quiser conversar com você, te encontra... Me encontra no celular, no WhatsApp, 12 99209 2727 e no Instagram, @thalita.vgb. Colégio Percubo em Arujá, no site. Colégio Percubo, também nas redes sociais, Instagram e Facebook. E o meu também é Marina Esquirato, mas pelo colégio consegue me achar lá também, é mais fácil por conta do sobrenome. Mas também tem rede social, mas a gente está à disposição aqui de vocês. Viu, Alexandra? Obrigada pela oportunidade. Imagina, obrigada a vocês, Alexandra, mais uma vez. E você que ficou com a gente até agora, muito obrigada. Siga a nossa TV também, é Rede RVC no Instagram. O meu Instagram, Ale Digital TV, mande lá sua pergunta, converse com a gente, sugira temas. A gente está aqui para fazer um programa que te agrade, que te ajude a viver bem, né? Afinal de contas, o nosso programa chama-se Viva Bem. Então vamos cuidar para que todos tenham uma vida mais saudável, mais feliz, em harmonia. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta na próxima semana. Um beijo a todos, fiquem com Deus.